Galera, muito obrigado pelos 480 mil inscritos, eu não tenho palavras pra agradecer vocês, sério, mas não vamos parar por aqui, hein, bora chegar aos 500 mil inscritos, então já dá aquela força pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo pra batermos a meta de 3.016 likes, e agora... bora lá! Na abertura dessa obra, uma anja conta que um dia ouviu de uma pessoa que ela deveria aprender mais sobre os humanos, e isso deixa ela muito insegura por não saber nem ao menos cumprimentar eles da forma correta. Porém, acima da insegurança, uma curiosidade tremenda carrega a anja para o meio de uma das cidades dos homens, onde ela acredita que vai viver experiências fantásticas. Enquanto isso, saindo do seu trabalho no restaurante Fancy, Tokumitsu tá exausto por conta do turno longo em que ficou de serviço. No caminho para casa, ele encontra um gatinho que tinha adotado quando era criança, mas como não podia ficar com ele, um vizinho que ama gatos acabou ficando com o animal. Parece que é tarde para pensar nisso, mas atualmente ele poderia cuidar desse gatinho, afinal faz um mês que ele começou o ensino médio e foi morar sozinho. Seu apartamento não é nenhum exemplo de arrumação, mas um dia ele vai colocar tudo em ordem. Nesse momento, tudo que ele mais queria era não se sentir tão sozinho o tempo inteiro, até que de repente uma pena de asa angelical invade sua casa pela janela. No dia seguinte, o despertador acorda Tokumitsu e seu corpo tá tão pesado que ele tem certeza que pegou uma gripe. Durante o café da manhã, ele vê que a janela dormiu aberta, por mais que sempre feche toda a noite, mas logo ele percebe o motivo disso tudo. Uma garota desconhecida dormindo na sua varanda. O jovem entra em desespero e acaba derramando seu leite em cima da coitada, que depois de dar bom dia pro dono da casa como se morasse lá há anos, resolve trocar sua roupa molhada. Enquanto isso, Tokumitsu se pergunta se por acaso essa pessoa é uma otaku cosplay que pratica parkour nas horas vagas, ou se isso pode ser alguma pegadinha nova da internet. Por isso, ele fecha todas as cortinas para impedir as câmeras de filmar o apartamento. Nesse meio tempo, a garota pede alguma roupa emprestada, e Tokumitsu escava suas gavetas feito louco em busca de alguma coisa. Depois de encontrar a única blusa limpa, ele pede desculpas por não ser algo mais refinado, mas é a garota quem pede desculpas por ter usado a varanda do rapaz sem permissão, já que não tinha nenhum lugar para dormir. Em seguida, ela se apresenta como Toa, enquanto ele diz que seu nome é Tokumitsu Shintaro. Então a garota usa o primeiro nome do menino, Shintaro, para expressar a felicidade de ter encontrado uma pessoa de coração tão puro, e que isso só pode ser obra de Deus. Com isso, o garoto começa a apreciar a educação e a beleza da estranha, que adoraria poder agradecer a todos os familiares do Shintaro, porém ele conta que mora sozinho, e Toa fica impressionada por ele morar sozinho nessa mansão com tantas janelas. Diante disso, Shintaro tem que explicar que esse cômodo é a casa inteira dele, e não um prédio todo. Com tanto de coisa espalhada, Toa achava que o apartamento era um depósito, e esse pensamento desconexo da garota faz o dono da casa pensar que tem alguma coisa de errado com ela. Aliás, ele questiona o porquê ela estava dormindo na varanda, e sem responder a pergunta, a garota lembra que precisa retribuir a hospedagem de alguma forma, por isso pede pro rapaz dizer sem medo que ela pode dar em troca. Como ele estava perto demais e insistindo que vai fazer tudo que tá ao seu alcance, Shintaro perde a linha e diz que não tem nada que ele queira. Então Toa lamenta e promete ao menos cozinhar alguma coisa pro anfitrião, mas não tem nenhum ingrediente na casa, porque o moleque só come comida congelada com Coca-Cola. Já que é assim, a garota decide contribuir com uma faxina, mas ao correr pra varanda, acaba tropeçando numa pilha de revistas muito suspeitas. Felizmente ela nem viu o que aconteceu, porque estava ocupada separando uma rinha de gatos para fazer jus ao versículo "Ame o seu próximo como a si mesmo". Depois disso, Shintaro passa alguns band-aids nos dedos arranhados da moça e pede para ela ficar de boa, porque esses gatos se estranham às vezes, mas vivem de esfregação pelos telhados da vizinhança. Vendo a pureza da garota, Shintaro diz entender que ela tenha motivos para fugir de casa, mas lembra que é perigoso uma garota dormir a céu aberto, por isso ela precisa considerar voltar para casa. No entanto, Toa explica que mora no céu, a morada de Deus, e que ela é um anjo. Shintaro acha graça do que acabou de escutar, mas logo ele percebe que aquela garota tá falando sério, então fica sem chão enquanto Toa conta que desceu pra terra por ordem de Deus, e que representa os anjos na missão de aprender sobre os humanos. No meio desse discurso, Shintaro realmente viu que ela falava sério, mas isso não quer dizer que ele acredite, porque na sua cabeça, claramente Toa fugiu de algum hospício, ou é uma daquelas garotas bonitas e maquiadas que ficam te empurrando algum curso genérico de informática. Por fim, a garota estranha pede pra passar uns dias na casa do rapaz, mas como o despertador alertou que falta meia hora pro expediente, Shintaro se apressa pra colocar ela pra fora, pelo menos prometendo acompanhar ela até o ponto de ônibus. Depois de toda a confusão, Shintaro respira fundo e acredita ter tomado a melhor atitude. No final da tarde, o garoto tava só o pó da rabiola por causa da gripe que tava piorando, e por isso o patrão liberou ele pra sair mais cedo do trabalho. Na volta pra casa, ele se questiona se a Toa realmente voltou pra casa, certo de que nunca mais veria ela de novo, até que ela passa pelo Shintaro
na companhia de um tiozão esquisito que chamou ela pra ir num hotel. Diante da situação, ele agarra Toa pelo pulso e puxa ela pra longe. Mas na hora de dar aquele sermão na Anja sobre não confiar em estranhos, o garoto cai duro no chão e apaga. Algum tempo depois, Shintaro acorda na sua casa, e Toa tava tão preocupada do lado dele que chegou a derramar lágrimas de alívio ao ouvir do rapaz que ele tá melhor. Shintaro olha em volta e percebe que a garota tinha passado todo esse tempo cuidando dele, e por falar nisso, ela oferece um mingau de leite com açúcar feito com o pão que tinha sobrado, já que não achou arroz na casa. Shintaro fica feliz por ser algo que nunca comeu antes, mas ao mesmo tempo fica sem graça quando Toa insiste em dar comida na boca dele. No final ele acaba cedendo e se sente bem por estar comendo algo tão gostoso feito por alguém que fez tanta questão de cuidar dele. Depois de apreciar cada segundo desse momento único, Shintaro volta a dar o sermão de mãe que deixou de dar na rua, avisando que Toa não deve confiar em estranhos, porque tem muita gente má no mundo. A Anja tenta justificar sua atitude em acompanhar aquele homem, mas acaba não encontrando as palavras certas. Então Shintaro corta o silêncio ao oferecer sua casa para ela passar alguns dias, já que Toa realmente não tem para onde ir. Com a boa notícia, a garota abraça Shintaro com força, que sabe que essa garota é meio doida e avoada, mas ainda assim uma boa menina. Pelo menos ele acha. Em seguida, o dono da casa comenta que deve ter sido difícil carregar ele até ali, porém Toa responde que foi a coisa mais fácil do mundo, levando em consideração que ela é capaz de voar. Então, como o garoto fez aquela mesma cara de descrença, dessa vez ela abre suas asas angelicais, para não restar mais nenhuma dúvida de quem ela realmente é, e Shintaro se encanta com a beleza daquela cena única. No entanto, assim que acorda no dia seguinte, o jovem tem certeza que foi apenas um sonho, até que a Anja acorda do lado e joga toda a sua certeza pelo ralo de novo. Shintaro pergunta o que ela tá fazendo na cama dele, mas como bem lembra a garota, é a única cama do apartamento. Vendo que de fato pegou uma anja para criar, Shintaro vê o vestido dela caindo aos poucos pelo ombro, então se apressa para mandar ela trocar de roupa para comprar café na rua. Chegando no mercadinho, ele tá de olho no arroz para comprar, enquanto Toa mostra um pão no vapor que dá um prato de brinde para quem juntar alguns adesivos da embalagem. Com a empolgação, a Anja acaba deixando suas asas expostas para fora, então Shintaro precisa colocar ela nos eixos para não causar o caos dentro da mercearia. Ao voltar para casa, ela pede desculpas pela animação fora de hora e explica que aprendeu a deixar as asas para dentro enquanto estiver na Terra, porque deu o guia de vida na Terra para boas crianças. Interessado no assunto, o humano pergunta o que afinal os anjos fazem da vida. Então Toa explica que eles transmitem a vontade de Deus às pessoas e cuidam das almas para que não se percam entre o céu e a terra. Shintaro acha esse trabalho puxado, porque o que não falta é gente nesse mundo, enquanto Toa termina dizendo que dar felicidade aos humanos também é um serviço angelical. Porém, quando o rapaz pergunta o que os anjos fazem para gerar essa tal felicidade, Toa percebe que não descobriu até hoje, mas presume que Deus tenha enviado ela para descobrir. Logo Toa morde o pão a vapor que levou e promete comer aquilo todos os dias que puder, mas Shintaro sabe que comprar todo dia no mercadinho do bairro vai torrar a grana que seus pais dão pra ele todo mês, então decide que vai ter que voltar a cozinhar dali em diante. Por isso, ele chama Toa pra comprar os ingredientes, fora as coisas que ela precisa pro dia a dia, como escovas de dentes. E mais uma vez a Anja solta suas asas e mostra que ainda vai dar trabalho na rua. Antes de partirem, Toa coloca a mão na testa do Shintaro pra ver se a febre melhorou, e mais uma vez ele não consegue controlar a vergonha, dizendo com pressa que provavelmente foi só uma febre de exaustão. Assim que chegam no shopping, a Anja acredita que na verdade é um palácio e sai correndo na frente por pura empolgação. Shintaro vai atrás da nova hóspede e tenta manter ela perto para comprar as coisas que ela precisa, e a garota oferece de flutuar a cesta de compras caso fique muito pesada, levando em conta que as asas dela têm que ficar de fora para isso. Depois de recusar a proposta, obviamente, Shintaro coloca alguns hashis no cesto, enquanto Toa parece interessada numa caneca de gatinho que encontrou, porém como o dono da casa já tem copos o bastante, ela fica com vergonha de pedir. Em volta deles, as pessoas ficam encantadas com a aparência de princesa da Toa, então Shintaro decide comprar algumas roupas para chamar menos a atenção. Ao chegar na loja, o garoto se alivia por ter grana para comprar uma blusa ou outra, já que economizou do bico que andou fazendo. Por isso, ele insiste que Toa dê uma olhada em volta e experimente todos os modelos que achar os mais interessantes. Uma vendedora oferece uma nova coleção para Anja, e ela fica empolgada ao escolher as peças que queria experimentar. Quando Toa entra no provador, a vendedora comenta que a namorada do Shintaro é muito linda, mas ele faz questão de explicar que não é o que ela tá pensando. No meio disso, enquanto se trocava, Toa reflete que Shintaro acolheu ela, mesmo que não saiba quem ela é mais a fundo, e por isso pensa em algo para retribuir toda essa bondade e gentileza, já que disse mais cedo que trazer a felicidade é sua função. Assim, ela sai do provador com uma das roupas, pega na mão do garoto e promete fazer ele feliz, fazendo todos em volta acharem que é um pedido de casamento. Na saída da loja, Shintaro se alivia por não ter sentido tanta vergonha dessa declaração em público, até que Toa pergunta o que ele achou dessa roupa nova dela. Por dentro,
dentro, ele dizia o quanto ela estava linda, mas por fora só conseguia dizer que combinou com ela. Em seguida, eles compram a comida e voltam para casa. Ao chegar, Shintaro tá cansado e supõe que a Anja também esteja, ainda mais porque hoje é domingo e o shopping estava lotado. Mas Toa responde que se divertiu muito, porque Shintaro estava do lado dela. Ainda por cima, Toa encontra no meio das compras a caneca de gatinho que tanto queria, e com isso os dois ficam envergonhados ao mesmo tempo diante desse momento de afeto, e Shintaro pensa por dentro que também se divertiu muito com essa Anja misteriosa. Na chegada da noite, Shintaro divide a cama de novo com a Toa, e lembra que devia ter comprado outra cama também. 2 dias antes de chegar até esse momento, a inocente Toa chegava na Terra e ficava encantada pelas luzes espalhadas por toda a cidade. Ela vê um trem logo abaixo do seu voo e vai atrás dele para conhecer de perto essa máquina incrível e observar as pessoas do lado de dentro. Apaixonada de primeira pelo planeta dos homens, ela vai até um lugar cheio de luzes para refletir como deveria se aproximar dos humanos. E lembrando do manual que leu antes de viajar para a Terra, um trecho dizia que quando um anjo desce à Terra, ele deve se manter numa posição mais alta que a dos humanos e emitir um brilho poderoso, se apresentando de forma grandiosa. Ou então, ele também pode esconder suas asas para não chamar a atenção e ser mais discreto. Como Toa deseja conhecer de perto os humanos, então ela escolheu esconder as asas para não correr riscos. Olhando para o formigueiro de gente lá embaixo, ela percebe o quanto esse povo parece tão ocupado. E ao bater aquele sono, logo Toa procura um lugar para passar a noite. Rondando por entre as ruas da cidade pela noite, ela não faz ideia de onde pode se deitar, mas como não tem a opção de voltar para casa a essa altura, o anjo precisa se decidir logo. Então, ao ver um prédio que ela pensou ser uma mansão gigantesca, Toa se aproxima de um dos andares e deita na varanda pensando ser um quarto vago e que não vai incomodar ninguém com sua presença. Ao se acomodar, ela se questiona se esse planeta realmente tem um lugar para ela, mas pretende retomar esse pensamento só depois que descansar um pouco. Pelo menos ela tem a sensação que vai conhecer alguém maravilhoso. Então, vemos que o anjo estava contando pro Shintaro como acabou dormindo na varanda dele. Shintaro fica feliz por ela ter achado um lugar para ficar, e por sua vez, o anjo fica feliz por ter caído justamente no quarto do seu novo amigo que já gosta tanto. Esse momento aconteceu um pouco antes do final do primeiro episódio, onde eles estavam jantando depois de voltar das compras, e Toa preparou um banquete incrível pra janta. Shintaro estava adorando ser mimado, mas dessa vez recusa ganhar comida na boca, então se delicia com a comida, principalmente com uma batata que ele não conhecia e amou. Enquanto pergunta onde Toa aprendeu a cozinhar assim, ela conta que também aprendeu no Guia de Vida na Terra para Boas Crianças, e o garoto nota que esse livro realmente deve ter de tudo. Empolgado com a refeição, ele vai às nuvens pensando no arroz fresco e no cozido suculento. Então dá adeus aos seus dias de comida congelada e dá boas-vindas à sua nova vida ao lado de Toa. Nessa hora, Shintaro lembra que Toa prometeu fazer ele feliz. Essa anja tão gentil, bonita e uma ótima cozinheira. Perdido no pensamento sobre a garota, Shintaro dá um tempo com a comida, e Toa pergunta se ele não gostou, mas na verdade ele estava pensando no que poderia fazer para retribuir toda essa bondade do anjo. Toa acha que poder dormir ali já é o bastante, mas já que ele mencionou uma ajuda, ela pede para ele explicar depois da janta como se usa o banheiro. Sendo assim, Shintaro ensina que para tomar banho, ela deve fechar a cortina para não molhar a bacia e as outras coisas do lado de fora. Depois, ela tem que girar um botão para sair água quente e outro para regular a temperatura, mas deve lembrar sempre de encher a banheira antes se quiser usar, e também usar o tampão para fechar o ralo e manter a água lá dentro. Depois da aula de como usar a banheira, Shintaro fica feliz em poder ajudar, mas o fato de ter uma garota daquelas tomando banho ali deixa ele muito nervoso, portanto ele acorda pra vida e vai ver TV, ao invés de ficar sentado na porta do banheiro. Ele liga a televisão e tenta assistir alguma coisa qualquer, mas sua imaginação continua levando ele de volta pro banho da Toa. Por isso, ele tenta se punir com vários autoganchos de direita, mas logo descobre que não vai conseguir lutar contra esse inferno astral onde se meteu. Ainda assim, sem desistir, ele desliga a TV e resolve estudar pra prova de inglês de amanhã, e dessa vez consegue focar durante um bom tempo, até bater aquela vontade de ir no banheiro. Distraído, ele abre a porta e vê que tinha esquecido que o banheiro ainda estava ocupado, então lá estava a garota despida na frente dele. Ele fecha a porta com vergonha e pede perdão por não ter lembrado que ela estava lá dentro, enquanto amaldiçoa os banheiros tudo em um japoneses que deixam banheira junto da privada. Toa diz que pode fechar a cortina e esperar ele usar o sanitário, mas a surpresa tirou a vontade dele usar o banheiro. Algum tempo depois, ele finalmente consegue usar a banheira e reflete que quando se mora sozinho, não é preciso se preocupar se tem alguém do outro lado da porta. Por isso ele invadiu o banheiro por instinto mais cedo. Só que a Toa também parece não se preocupar muito com essas coisas, porque logo ela estava de novo lá dentro e se oferecendo para lavar as costas do garoto, deixando ele louco da cabeça. Ainda por cima, só tem uma cama e os dois dormem colados um no outro, e Shintaro não consegue dormir por causa disso. Por essa razão, ele decide que a prioridade é comprar outra cama amanhã. Quando amanhece,
acontece? O moleque não tinha conseguido pregar o olho, mas como ainda não eram nem 6 da manhã, ele resolve fazer o número 1 e tentar apagar um pouco. No entanto, mais uma vez, Towa estava socada dentro do banheiro, e dessa vez trocando a roupa, e o Shintaro não sabe onde enfiar a cara depois de mais uma gafe desse nível. Por conta disso, o sono do rapaz foi embora de vez, porque ele só consegue pensar na besteira de ter visto ela no banheiro 2 vezes. E como ainda pode acontecer de novo, ele pensa em estabelecer regras para evitar isso. Primeiro, ele pensa em deixar a porta do banheiro aberta quando ninguém estiver usando. Towa entra para escovar os dentes e dá de cara com o Shintaro ligando a máquina de churros. Apesar disso, nem tudo era só vergonha alheia, e o terceiro dia da vida do Shintaro com o anjo continuava abençoado com um belo café da manhã, por mais que o coitado tivesse morto de sono. Enfim, ele enche o bucho com satisfação e agradece a colega de quarto pelo mimo. E quando começa o Bom Dia Mofu na televisão, Shintaro sabe que precisa ir pra escola. Towa não sabia que ele estudava, então ele explica que tá no primeiro ano do ensino médio, por isso ela promete se arrumar agora pra partir junto. Shintaro diz que ela não tem que ir pra escola com ele, até porque as pessoas estranhariam isso, mas Towa acredita que não pode fazer o jovem feliz se não ficar sempre perto dele. Shintaro insiste que não vai rolar, então o anjo pede pra ele matar a aula, só que ele diz com seriedade que o dever de um estudante é estudar, e dessa vez a garota desiste de insistir. Logo a dona de casa deixa uma grana pra ela por via das dúvidas, e pede pra Towa ver TV e relaxar até ele voltar de noite. No caminho pro colégio, Shintaro sente um pouco de pena da Towa, mas realmente não tinha como levar ela junto, além de que ele nem dormiu essa noite e parece que vai vomitar de tão cheio. De surpresa, seu amigo Suichi mete um tapa nas costas do garoto, que reclama que poderia ter soltado tudo nessa brincadeira, mas o amigo não faz ideia do que ele tá falando. Na mesma hora, Tsubigi chega dando esporro no Suichi por ter chegado na ignorância, e coloca a culpa nele pelo fato do Shintaro tá com uma cara de que foi atropelado por um trem. Suichi analisa a cara pálida do pobre rapaz e pergunta se por acaso ele tá possuído, e Shintaro de fato considera estar possuído por um anjo. De toda forma, ele manda real que não tá conseguindo dormir, e Tsubigi fica preocupada, ainda mais porque o amigo mora sozinho. Só que Suichi acha que ela tá demonstrando uma preocupação um pouco acima do tom. A garota fica com vergonha e diz que só se importa com os amigos, então Suichi pede pra ela demonstrar esse afeto com ele, já que é um bom garoto. Shintaro dá uma risada dos amigos de infância e diz que eles mais parecem um casal cômico, então a Tsubigi manda ele nunca mais repetir essa besteira, deixando o Suichi ofendido com essa reação exagerada. Enquanto isso, Towa tá apanhando do cobertor ao colocar ele pra secar, e ainda assim mantém a casa inteira incrivelmente limpa, mas ela não consegue evitar de pensar no Shintaro, sobre como ficou feliz ao ver ele comendo tanto no café da manhã, e queria que ele voltasse logo. Aliás, ela não sabe o que ele vai comer no almoço, já que disse que vai almoçar só à noite. Então Towa imagina ele morrendo de fome no chão, que nem um indigente, e entra em desespero. Voltando ao colégio, de fato Shintaro vai ficar só no soco nesse horário de almoço, mas porque encheu a pança no café da manhã, e não aguenta nem mais uma azeitona. Tsubigi fica preocupada com a alimentação do amigo, porque ele não sabe cozinhar e só come pão em todo almoço, e por isso Shintaro quase acaba soltando que a Towa tá fazendo comida pra ele, mas consegue fechar a boca antes de terminar o nome dela, e logo termina dizendo que todo dia ele tá comendo bem no restaurante onde trabalha. Ainda assim, Tsubigi sabe que ele não tem serviço todo dia, por isso se oferece pra fazer a marmita do amigo. Shintaro nota a comida bem feita que a garota preparou e elogia o talento dela, e a garota diz com vergonha que fazer uma marmita a mais não dá trabalho nenhum. Suichi pergunta se rola um rango desse pra ele também, mas a garota esbraveja que a partir da terceira marmita já começa a dar trabalho. Shintaro acha graça da conversa inusitada dos dois, mas logo entra em desespero quando vê a Towa voando pela janela do refeitório. Ele tenta esconder o anjo a todo custo e manda ela ir pro terraço, então ele sai vazado lá pra cima fingindo que esqueceu de um compromisso importante. Suichi imagina que ele tenha ido se encontrar com alguma garota, então Tsubigi ensina uma lição pro amigo por falar o que não deve. Vendo o anjo voando pelo colégio, um grupo de garotos começa a pensar que estão jogando muito videogame, e quando Shintaro tá subindo as escadas pra encontrar a Towa, uma loira desconhecida nota a presença dele. Ao encontrar o anjo, ele lembra que pediu pra ela não vir e comenta sobre as asas expostas dela, por isso começa a imaginar os noticiários de todo o Japão confirmando que anjos realmente existem. Towa pede perdão e explica que só ficou preocupada com o que seu amigo iria comer agora de tarde, por isso deixa a comida no chão e se vira pra ir embora, mas Shintaro se sente mal por ter falado assim com ela, e chama a amiga pra comer com ele, deixando a garota extremamente feliz. Logo eles agradecem aos céus pela refeição e começam os trabalhos, e Shintaro elogia a comida enquanto reflete que provavelmente Towa não foi descoberta, senão com certeza isso já
teria estourado uma treta gigantesca. Em seguida, ele nota que ela fez de novo a batata que ele adorou ontem à noite, e Toa responde que quer aprender mais sobre as coisas que ele gosta, para poder fazer cada vez mais comida. Shintaro pede para ela não exagerar tanto nesses banquetes, e enquanto os dois riem juntos, Shintaro pensa que talvez tenha mesmo sido possuído por um anjo, mas que isso não parece tão ruim, afinal de contas. No dia seguinte, quando Shintaro volta da escola, Toa recebe ele com felicidade, enquanto o garoto pede desculpas por causa da questão da marmita. Por outro lado, o anjo lembra que não deve sair voando por aí, então os dois acabam se acertando ali mesmo. Shintaro nota que Toa lavou as roupas dele, mesmo sem saber usar a máquina de lavar, mas como sempre, a garotinha tinha aprendido a ler o guia de vida na Terra para boas crianças. Ele fica cada vez mais impressionado com esse tal de guia, até ver que a garota lavou as cuecas dele também. Desde que era um moleque, só quem lavou as cuecas dele foram pessoas da sua família, por isso ele morre de vergonha. Mas para não ficar um clima estranho, o dono da casa tenta manter uma pose natural. De repente, ele vê um urso costurado em uma das cuecas, e Toa explica que tapou o buraco que tinha com ele, então Shintaro não sabia onde enfiar a cara. Logo, por causa de tudo que a garota tem feito por ele nessa casa, ele pede para pelo menos lavar as próprias cuecas, porém Toa acha que ele não gostou do ursinho, por isso pergunta se ele prefere coelhos, mas Shintaro manda ela esquecer esse papo e deixar as cuecas com ele. Então, daquele dia em diante, lavar cuecas na pia virou rotina pro rapaz. Quando chega a noite, Tsumugi não aguenta mais fingir que não queria ter perguntado sobre aquela garota, mas ela ficou com medo de ficar parecendo maluca, já que na sua cabeça, aquela garota tava voando. Logo ela tenta se convencer de que só tava vendo coisas, porque pessoas não podem voar. Talvez ver Shintaro com outra garota tenha afetado Tsumugi, e ela nem ao menos sabe se vai poder fazer as marmitas dele, afinal de contas. Tudo isso tá consumindo tanto ela que sua mãe teve que ver se ela não se afogou no banheiro, de tanto tempo que ela tava no banho. No dia seguinte, Shintaro recusa a marmita feita pela Toa, porque não sabe como explicar isso no colégio. Com isso, Toa acha que o rapaz passou a odiar ela, ainda mais porque ontem à noite ele insistiu pra dormir no chão sozinho, e ele nunca deixa ela ir pra escola com ele. Então, pra acalmar as coisas, ele aceita a marmita e avisa que vai trabalhar hoje até as 9 da noite. O anjo se oferece pra ir junto, mas Shintaro recusa e força uma felicidade ao expressar a sorte que tem por chegar em casa e saber que vai ter uma ótima janta, e isso é o bastante pra deixar Toa realmente feliz. Na ida pra escola, Shintaro se sente mal por estar se esquivando da garota, mas ele de fato tá feliz, só não pode fazer todas as vontades dela. Horas depois, Suichi pega Shintaro desprevenido ao chamar ele pra almoçar juntos, e Tsumugi vê nisso a oportunidade de perguntar pro garoto se ela pode fazer a marmita dele, mas como ele já tava com o almoço todo pronto e embalado, ele inventa que salvou uma senhora desmaiada na rua e ganhou comida como agradecimento. Ao abrir a marmita, tinha um coração com o nome dele escrito, e ele tenta devorar a comida pra fingir que nada aconteceu, mas já era tarde demais. Tsumugi tem certeza que foi outra garota que preparou essa marmita pra ele. Suichi aproveita a distração da garota pra afilar um omelete, mas ela não deixa a insolência passar batida. Na saída do colégio, Shintaro tá exausto mesmo sem saber o motivo, e não aguenta mais ficar inventando desculpas sem sentido. Ele pensa que poderia apresentar à toa e se esforçar para não revelar que ela é um anjo, mas o problema nem é esse. Na real, ele não quer que ninguém saiba que ele tá morando com uma garota. De repente, uma humilde velha que é adivinha aborda o jovem dizendo que ele entrou numa fase de intensos problemas com garotas, e para afastar esse encosto, ela tá disposta a vender essas proteções que custam 10.000 ienes cada, mas só pro jovem ela vai fazer 3 por 30 mil. Ao fugir do golpe espiritual em que quase caiu, ele reconhece que de fato tá tendo essa questão com garotas, ao mesmo tempo que se recusa em ver a toa como uma espécie de problema. Assim que chega no restaurante Fancy, o funcionário pede desculpas por ter saído mais cedo no sábado, mas o patrão é sangue bom e fica feliz pela melhora do rapaz. A propósito, ele comenta que Izumi, a garota recém-contratada, vai estar em serviço hoje e pede pro Shintaro ser bacana com a novata. Shintaro fica curioso para saber quem é essa garota, afinal, e logo na primeira porta que abre, ele descobre que a moça é fã de cereja, aparentemente. Mas como ele ficou mais tempo do que deveria analisando essa situação, Izumi cumprimenta o rapaz e deixa uma marca no rosto dele para jamais ser esquecida. Durante o expediente, outra funcionária pergunta o que aconteceu na cara do cara, mas ele desconversa. Logo em seguida, Izumi entrega um pano gelado para ele colocar no rosto, e ao escutar o pedido de desculpas do colega, ela admite que deveria ter trancado a porta no fim das contas. Então ela se apresenta como Izumi Noel, e Shintaro tem a brilhante ideia de brincar que ela nasceu no Natal por causa do nome, mas para sua surpresa esse realmente é o motivo do nome. Por fim, Izumi pede para ele nunca mais tocar no assunto de mais cedo e vai embora. E mesmo sem poder dizer nenhuma palavra, Shintaro fica feliz por saber que não vai ser denunciado por assédio. Mesmo assim, no vai e vem do serviço, ainda que os dois não tenham trocado mais nenhuma ideia diante da correria habitual de garçom, o garoto tá com dificuldade de não enxergar Izumi com aquelas roupas de baixo com cerejas estampadas, então ele bate com a cabeça na parede para livrar sua mente desse mal.
E ainda por cima ele imagina a Toa ficando bolada com toda essa perversão. Por falar na Toa, ele ainda precisa explicar de onde estão saindo essas marmitas, mas até agora não pensou em nada. Pelo menos o chefe gente fina libera o Shintaro e a Izuna, além de oferecer um parfait para cada um, que sobraram na geladeira. O rapaz parece nervoso com a presença da garota, então ela pergunta se por acaso ela deveria ir embora, mas Shintaro responde que na verdade está se sentindo meio imprestável hoje. Izumi diz que ele fez seu trabalho perfeitamente, e mesmo que não tivesse falando do trabalho, ele fica surpreso de ter sido elogiado por essa garota casca grossa. Assim que eles encontram os parfaits, Shintaro tem o azar deles serem de cereja, o que remete instantaneamente a uma cena de mais cedo. Então ele tenta fingir que tá de boa, porém é a própria Izumi que tá vermelha igual a uma cereja, apesar de afirmar que não liga pro que aconteceu. Apesar disso, a situação parece sair do controle, conforme os dois fingem que nada tá acontecendo, e por algum motivo a refrigeração da sala parece ter chegado a um nível que causou uma nevasca dentro do recinto. Então Shintaro vê que a garota tá tremendo de frio, mas ao se aproximar dela, Izumi Noel confessa que é uma Yuki Onna. De repente, o frio começa a se espalhar por todo o restaurante, incomodando os clientes, até que um deles pede pra garçonete aumentar a temperatura do ar. Enquanto isso, Shintaro acaba não ficando tão surpreso com a afirmação da colega novata, afinal de contas, ele tá morando com o anjo em pessoa, mas do nada ele tenta voltar atrás na sua afirmação, dizendo que tava viajando, e que o resfriamento de ambiente tá quebrado, só que conforme ia ficando mais nervosa, mais a tempestade se fortalecia. Pra acalmar os nervos da Yuki Ono, Shintaro diz que não liga dela ser quem é, então Izumi se tranquiliza um pouco. Porém, do lado de fora, o chefe e a outra garçonete estão se perguntando se o ar-condicionado deu algum tipo de defeito. Então Shintaro e Izumi decidem se trocar o mais rápido possível para meterem o pé do restaurante. Feito isso, eles correm para longe como se suas vidas dependessem disso, e uma vez que estavam distante o bastante do restaurante fancy, Izumi mostra os parfaits que conseguiu trazer mesmo no meio de toda essa confusão, e por isso os dois soltam uma risada juntos. Enquanto isso, o patrão vê que a temperatura voltou a subir como se nada tivesse acontecido. Toa tá suando no Fighting Fight, ficando cansada de verdade e amando cada vez mais esses jogos malucos dos humanos. A Anja ficou tão viciada nesse jogo que nem viu a hora passar, e ao ver que passaram das 9, ela se pergunta o que pode ter acontecido com Shintaro. Nesse meio tempo, Tsumugi tá ficando louca de tanto pensar na marmita do colega de classe, tentando desvendar esse mistério como se fosse Sherlock Holmes da dependência afetiva. Pra não surtar de vez, a garota decide tomar um sorvete na rua pra esfriar as ideias. Perto dali, Shintaro tá tentando puxar assunto com a Izumi, mas a garota parece seriamente abalada com alguma coisa. Ele comenta ter ficado surpreso dos dois estudarem na mesma escola, mas nada anima a garota. Logo ela questiona se Shintaro realmente acredita no que ela disse mais cedo sobre ser uma Yuki Ono, e calmamente o rapaz reafirma que crê em cada palavra que ela disse, sem deixar Izumi mais estressada com a situação. Afinal, ele reflete que demônios com certeza existem no mundo dos anjos, portanto, assim ficou mais fácil de aceitar a verdade. Em seguida, Izumi pede pro colega deixar uma coisa que ela vai dizer só entre eles, então conta que sua família tem Yuki Onas há gerações, talvez por uma questão genética. Assim como Izumi, sua mãe e sua avó também carregavam esse gene, por isso quando elas ficam bravas, tristes ou envergonhadas, uma nevasca surge ao redor. Apesar da irmã caçula e o resto da família controlarem bem suas emoções, Izumi sempre teve dificuldade de manter a calma, por isso sempre se isolou por medo de causar uma nevasca ao perder as estribeiras. Com o tempo, Izumi parou de ir na escola e só ficava sozinho o tempo inteiro, mas quando começou o ensino médio, decidiu mudar de vida e voltar a interagir. Quando só ficava em casa, a rotina da Izumi era ler mangás e ver animes, portanto começou a trabalhar para ter contato com outras pessoas. Mesmo assim, agora ela tá perdendo o controle porque alguém viu ela trocando de roupa, por isso talvez seu lugar seja ficar presa dentro de casa, e no final ela é uma causa perdida. Então, Shintaro reconhece o esforço da colega de sempre atender os clientes com um sorriso no rosto, porque mesmo que a maioria queira mudar, são poucos os que tomam atitude para isso. Por essa razão, Shintaro acha Izumi incrível, muito longe de ser uma causa perdida. Diante dessa declaração, Izumi deixa cair algumas lágrimas, e isso faz o garoto pensar que desestabilizou ela de novo. Porém, essas são as lágrimas da calmaria, por assim dizer. Izumi nunca tinha contado que era uma Yuki Ono para alguém fora da família, e fica feliz por ter sido aceita. Por isso, mesmo sem saber exatamente como criar uma amizade, ela pede para ser amiga do Shintaro, e ele aceita sem pensar duas vezes, ainda que ela seja uma Yuki Ono. Sendo assim, Izumi pede para ser chamada de Noel. Por fim, Shintaro pergunta se é verdade que as Yuki Onas derretem e desaparecem se forem expostas, porém Noel ri e responde que não. Nessa hora, a pena de uma asa cai perto dos dois, e quando eles olham para cima, Toa tinha acabado de chegar para ver como o amigo tá, porém o anjo e a Yuki Ono se estranham na mesma hora. Como se não bastasse, Tsumugi aparece por último e percebe que não estava maluca ao ver uma garota voando nos céus. Diante dessa confusão, Tokumitsu Shintaro, que era um cara qualquer de 16 anos que trabalha e estuda, de repente repara que sua vida tá longe de estar normal, como sempre foi. No meio da confusão, uma garota olhava
uma pra outra sem entender nada do que estão vendo. Até que as três começaram a expressar seus sentimentos ao mesmo tempo pro Shintaro, que por sua vez não consegue processar tanta informação e começa perguntando pra Tsumugi o que ela tá fazendo ali. A garota responde que só passou por coincidência, até lembrar que tá de roupa esportiva e lamentar ter encontrado seu amado com esse traje. Dito isso, Shintaro joga o verde e pergunta pra todas se rola de fingir que ninguém viu nada e voltar pra casa. Mas isso é simplesmente impossível, então ele vai ter que contar a verdade. Ao mesmo tempo, a Noelle tá encantada por estar vendo diante dos seus olhos um anjo de verdade. E tudo que ela quer é tocar nessa pele que parece tão macia. Por outro lado, Tsumugi é um pouco mais contida e questiona se realmente a garota é um anjo. Logo depois de finalmente tomar coragem, Toa confessa que é um anjo que veio pra Terra aprender com os humanos. Com isso, Noelle fica ainda mais entusiasmada, porém Tsumugi não parece tão feliz com essa descoberta. Diante das circunstâncias, Shintaro senta com todas e explica o que realmente está acontecendo, e que escondeu a Toa pra não causar confusão. Tsumugi concorda em nunca contar pra ninguém, até porque ninguém ia acreditar se ela contasse. Em seguida, ela pergunta pra Toa porque ela escolheu Shintaro, e o anjo explica que foi por acaso, porque ela só tava procurando um lugar pra dormir. Tsumugi comenta com cara de poucos amigos que o Shintaro é bonzinho até demais, porém em seguida ela demonstra que odeia e ama esse jeito dele ao mesmo tempo. Logo ela se lembra da marmita de mais cedo, e percebe que o Shintaro mentiu sobre ela ter sido feita por uma senhora. Além do anjo, a outra é a Izumi Noelle, da turma 3. Então Tsumugi pergunta o que ela tá fazendo com o Shintaro a essa hora, já que é conhecida como a rainha do gelo porque nunca fala com ninguém. Ao ser julgada contra a parede, Noelle começa a perder a linha e ameaçar fazer nevar. Então Shintaro se apressa para explicar que os dois trabalham no mesmo lugar e saíram juntos. Com essa resposta, Tsumugi pensa em silêncio que deveria procurar emprego no mesmo restaurante. Dando mais corda pra confusão, Noelle pergunta se as outras duas são só amigas do Shintaro, e ele responde que sim. Com a reação estranha da garota, Shintaro pergunta se a Izumi tá bem, mas a garota diz mais uma vez para ser chamada de Noelle. Jogada para escanteio, Tsumugi se pergunta por que ele chama Noelle e a Toa pelo primeiro nome, mas só com ela que não. Passado isso, as coisas se acalmam e Shintaro sugere que é hora de partir, até que Noelle toma coragem e confessa pras garotas que é uma Yuki Onna, fazendo Shintaro cuspir um pedaço da alma pela boca. Logo Noelle prova seu ponto de vista, trazendo uma leve nevasca de repente, e como tava tão focada nisso, não viu sua saia levantando. E quando Shintaro tenta avisar, ela fica ainda mais bolada porque mais cedo esse garoto também viu ela trocando de roupa. E nisso as duas outras garotas não sabem onde enfiarem a cara. Entretanto, Noelle acaba conseguindo se controlar e conta que tomou coragem para assumir que é uma Yuki Onna ao ver a Toa revelar sua verdadeira identidade. Como as outras duas são amigas do Shintaro, Noelle confia que elas não vão contar seu segredo pra ninguém. Aproveitando o confessionário, Tsumugi revela que molhava sua cama até a 5ª série. Shintaro comenta que o tipo de confissão que tava rolando era de outra vibe, porém a pobre garota só queria contar um segredo igual todo mundo. Após isso, Toa agradece por ter conhecido suas novas amigas naquele instante, e como resposta, Tsumugi diz seu nome pro anjo, enquanto Noelle quer saber se Toa consegue ajustar o tamanho das asas. Assim que ela cresce um pouco as asas, as garotas se aproximam para tocar, e Shintaro percebe em silêncio que tudo acabou melhor do que ele imaginava. Ao chegar em casa, o rapaz estava completamente exausto, então Toa vai preparar alguma coisa para ele comer. Enquanto mistura um ovo na tigela e acende o fogo, Toa comenta que as duas garotas que conheceu hoje são pessoas maravilhosas, e só um cara bacana como Shintaro pode atrair gente assim, e o jovem fica sem graça diante de um elogio desses. No dia seguinte, uma equipe de agentes invade o apartamento, alegando que o dono da casa esconde um anjo e uma Yuki Onna, por isso manda sua equipe vasculhar o local. Em pouco tempo, Noelle e uma capa que ninguém faz ideia de onde saiu tinham sido capturadas, e logo Toa também estava nas mãos daqueles homens. Shintaro tenta salvar suas amigas, mas também é agarrado. Ao ser puxado para longe, Shintaro acorda do pesadelo, e Toa estava preocupada com os gritos do garoto. Chegando na escola, o garoto mais uma vez não tinha conseguido dormir direito, mas logo Tsumugi aborda ele com olheiras ainda piores, fingindo que não foi nada. Na verdade, ela tinha até aceitado numa boa que anjos e Yuki Onnas existem, mas saber que o Shintaro mora com uma garota já é demais pra cabeça dela. Sendo assim, ela decide dar um passo de uma vez por todas, perguntando se ele tá namorando um anjo ou o demônio. Shintaro justifica, apavorado, que acabou de conhecer as duas, e Tsumugi finge tranquilidade, enquanto por dentro sua mente celebra feito louca. Escutando a conversa, Suichi se aproxima, perguntando quem é essa tal de Toa, e Tsumugi mente que é uma parente distante do Shintaro, e ela que tá fazendo as marmitas dele todo dia. Suichi fica de cara com a sorte do camarada, então pergunta se rola da Toa fazer pra ele também, mas logo ele sai irritado assim que Tsumugi manda ele se tocar. Diante disso, Shintaro se alegra por ter alguém pra compartilhar um segredo, enquanto Tsumugi ama o fato disso ser entre ela e quem ela mais quer. Após ficar sozinho de novo, Shintaro apreciava a brisa de um dia pacífico, até que ele vê dois pulguentos chamando a Noelle pro karaokê.
A garota ignorava friamente a dupla, mas a expressão dela vai do inferno ao céu ao notar a presença do Shintaro. E logo ela revela que estava esperando o garoto chegar, assim como vai fazer todo santo dia. Por falar nisso, ela acha uma ótima ideia eles terem um diário compartilhado. Porém, Shintaro lembra que os dois têm trabalho depois da aula, então se oferece para acompanhar ela até lá. Só que a Noel quer fazer esse negócio de amigo direito, portanto quer voltar junto com Shintaro num dia de folga. Assim que ela vai embora do nada, Shintaro descobre por que ela dizia ser péssima com amizades. Já no fim da tarde, Toa dá uma pausa no preparo da janta, e o anjo tem um desejo tão profundo de conhecer o lugar onde o Shintaro trabalha que quando uma gatinha surge no parapeito, Toa resolve questionar se ela sabe onde o Shintaro tá trampando. Enquanto isso, no restaurante Fancy, Shintaro recebe a ordem de reabastecer os copos das máquinas de bebidas, até que Noel chega naquele pique, e o patrão chama o garoto para trocar uma ideia. Então ele questiona se Shintaro e a Noel estão namorando. Shintaro cospe mais 2/3 da alma, mas o patrão deixa claro que é permitido o relacionamento entre funcionários, até porque a própria Noel pediu para trabalhar na escala do mês que vem todos os dias que o Shintaro também estiver. De toda forma, o rapaz continua insistindo que eles são só amigos, até que uma funcionária escuta a conversa e comenta que também tentou se aproximar da Noel, mas em troca foi ameaçada de receber uma maldição na família por 15 gerações. De toda forma, o patrão só queria checar, e logo pede pro rapaz ajudar no salão à noite quando tiver movimento. Por falar nisso, algum cliente toca o sinal buscando atendimento, então o garçom se dirige até a mesa correspondente e encontra Toa e Tsumugi sentadas. Shintaro não imaginava que o anjo sabia onde o restaurante ficava, então ela explica que uma gatinha estava mostrando o caminho para ela, e infelizmente a bichinha sumiu, mas Tsumugi estava passando por acaso e guiou o resto do trajeto. Tsumugi finge que não, mas só queria dar uma olhada nessa amizade do Shintaro com a Noel. Por fim, ele anota o pedido de 2 rodízios de bebida e parte pro próximo atendimento, enquanto Tsumugi fica louca por estar vendo aquele homem másculo com seu uniforme de trabalho. Nesse meio tempo, uma senhora pede atendimento, mas como enxergou como um pedido de ajuda, Toa vai ver do que a mulher precisa. Então Tsumugi tem que levantar a busanfa e explicar que atender os clientes não é o trabalho dela, e assim ela nota que talvez por ser um anjo, Toa é avoada demais, por isso alguém tem que cortar suas asinhas. Falando em cortar asinhas, Tsumugi vê Noel e presume que pelo menos ela e Shintaro não vão ter muito contato durante o expediente, até que Noel corre para contar pro garoto que o anjo tá ali, fazendo Tsumugi sofrer o dano na hora. Vendo isso, o patrão chama a senhorita Izumi por um momentinho e elogia a postura energética da funcionária, mas pede pra ela baixar um pouco a bola porque esse é um ambiente de trabalho. Logo depois disso, ela chega no Shintaro e afirma com sua voz de gótica que não pode mais ser amiga dele. Conforme absorve o que ela mesmo disse, a nevasca em volta do seu corpo podia ser vista em formação, e quando Shintaro responde que tende sem se ajoelhar em prantos, Noel fecha ainda mais a cara e sai dizendo pro garoto nunca mais falar com ela. Nesse meio tempo, Toa tava mandando ver no refri de melão com cola, enquanto Tsumugi ainda tava atordoada com o golpe que sofreu. Toa quer saber qual vai ser a próxima rodada, mas sua amiga diz que já tá inchada, por isso rola de pedir mais alguma coisa pra comer. Ao pegar o cardápio, Toa pensou que ainda estava no céu quando descobriu um hambúrguer com queijo dentro, mas como ela tinha preparado a janta hoje, resolveu não pedir. Ao escutar isso, Tsumugi observa que além de bonita, a Toa ainda é uma cozinheira, e isso afeta a garota um pouco mais. Por outro lado, o inocente anjo quer saber o que significa bico, e fica abismado ao saber que significa trabalho, porque segundo seu manual, era trabalho paralelo. Tsumugi perde um pouco a paciência, mas responde a próxima pergunta da Toa sobre o Shintaro ser um estudante ou não, já que tem um emprego. Então a garota explica que muitos estudantes trabalham meio período porque a mesada não é o suficiente. Apesar do ótimo papo, bate aquela vontade na Tsumugi de mijar, então ela deixa a Toa sozinha por um instante. Na correria do serviço, Shintaro fica preocupado com o anjo aprontar alguma coisa, e de fato Toa aproveitava o tempo livre para atender alguns clientes, pulando de mesa em mesa, até que Shintaro agarra a garota e puxa ela para longe. Num local afastado, Toa explica que só queria ajudar a terminar o serviço logo, e Shintaro poder voltar para casa, mas ele explica que recebe por hora, e como o anjo não entendeu nada, ele afirma que não adianta ela ajudar, que isso não vai mudar nada. Sendo assim, Toa pergunta se Shintaro é obrigada a trabalhar porque ela tá morando com ele. Porém, o rapaz explica que já pega no batente há mais tempo que isso para ganhar experiência antes de se formar, ainda que seus pais mandem mesada. Mesmo assim, Toa acha que não faz nada enquanto o garoto se mata de trabalhar. Porém, ele deixa claro que sua vida melhorou muito depois de conhecer o anjo, e ainda por cima ela ajuda com tudo em casa. Então a garota se acalma e avisa que Shintaro vai chegar em casa com a janta pronta. Espionando a conversa, o patrão se encanta com esse belo triângulo amoroso, até que Noel chega com outra ideia na cabeça. Agora ela quer trabalhar em todos os turnos onde o Shintaro esteja bem longe. Mais tarde, naquela noite, Shintaro reflete que muita coisa mudou desde que a Toa passou a morar com ele, e dentre essas coisas algumas se destacam. Por exemplo, o arroz pronto e industrializado que ele vivia comprando tinha sido extinto, porque agora ele só comeu um arroz feito na panela por aquele
anjo do paraíso. No entanto, Shintaro achava estranho a garota deixar a panela de arroz na frente da TV, porque até onde ele sabe, esse tipo de coisa fica na cozinha. Toa argumenta que deixar a panela na cozinha ocupa todo o espaço de preparo da comida, além de que todas as tomadas de lá estão ocupadas. Diante disso, Shintaro entende o motivo e deixa a panela onde tá. E por falar nesse assunto, ele pergunta como os anjos fazem comida lá no céu. A cria do paraíso explica que lá existem árvores que dão frutos, mas ao invés de maçãs e laranjas, como acontece aqui na Terra, esses pés dão marmitas de arroz quentinho com o formato de um coração. O garoto acha incrível como as coisas funcionam por lá, e ao não ter que levantar para pegar mais arroz na cozinha, ele concorda com o anjo que o melhor lugar para a panela é exatamente ali, do lado da mesa. Em outro canto da cidade, a Tsumugi tá pensando até demais em toda essa história louca que tem acontecido na vida dela, mais ainda porque o Shintaro pediu conselho sobre a Toa, depois do incidente no parque. Na ocasião, ele tava pensando em levar a Toa para dar um rolê, e já que eles vão de ônibus e trem, ele quer saber se é uma boa ideia comprar um cartão de transporte para ela. Antes de dar o cartão, Tsumugi recomenda comprar primeiro um bilhete para Toa, ver como funciona o transporte, mas o que ela realmente queria era que ele comprasse para ela e não pro anjo. De toda forma, querendo ou não, ela sempre achou Shintaro um cara diferente, mais independente que a maioria pela idade, porque quando os pais dele foram morar no exterior a trabalho, ele decidiu fazer o ensino médio no Japão, morando sozinho num apartamento desocupado que pertence à tia dele. Então o jovem fez um vestibulinho para entrar num colégio e arranjou um emprego para complementar a mesada dos pais, o que convenceu eles a deixarem o filho sozinho no Japão. Por causa disso, Tsumugi já amava a tia do garoto por ter proporcionado a casa que faria Shintaro conhecer ela. Até aí tudo bem, ela poderia aceitar que Shintaro é mais pra frente que ela, provavelmente. Só que o fato do rapaz morar com um anjo e trabalhar com uma Yuki Onna já é um pouco demais pra sua cabeça. Logo, pra acalmar os ânimos, Tsumugi toma um gole de chá e reconhece que aquela tal de Toa é uma pessoa legal, assim como a Izumi, e por isso gostaria de ajudar elas como for possível. Mas a grande verdade é que ela fica incomodada quando Shintaro fala de outras garotas perto dela, e por isso Tsumugi lamenta não ter tomado uma atitude antes das duas terem aparecido na vida dele. Desde sempre nessa vida, a garota se arrepende pelas coisas que não tem coragem de fazer, porque ela poderia ter oferecido de fazer a marmita antes pro seu pretendente, ou ter sido honesta quanto aos seus sentimentos, mesmo que ninguém pudesse prever que o rapaz começaria a morar com um anjo de repente. Sendo assim, no final, Tsumugi só se sente normal demais, sem nada de especial pra oferecer, já que ela não era nenhum anjo ou demônio. Por isso ela pergunta pra mãe se por acaso é alguma descendente de yokai, porque seria bom ter alguma característica de destaque pra variar. No entanto, sua mãe não entende direito o motivo da birra, mas acredita que ser normal também é incrível, e essa era a última coisa que sua filha queria ouvir. No fundo, o que ela queria ouvir era um "eu te amo" do Shintaro Tokumitsu, e sem dúvidas a prioridade é descobrir um jeito de fazer isso acontecer. Nesse meio tempo, o caçula da garota desce com fome pro primeiro andar, mas a mãe não quer saber do moleque petiscando antes de dormir, por isso manda ele tomar um banho pra passar a fome. Pegando o gancho do assunto, ela lembra de mostrar pra Tsumugi que ganhou um vale de 2.000 ienes num sorteio da doceria Senhora Donut, e como a promoção acaba amanhã, ela deveria ir com os amigos o quanto antes. Então, mesmo diante dos protestos do caçula, que também queria comer doce, a primogênita não para de pensar no encontro regado a Donut que ela quer ter a sós com o Shintaro, e por isso abraça a mãe com força e agradece pela oportunidade da sua vida. No dia seguinte, lá tá o mesmo trio de sempre na escola, mas dessa vez a Tsumugi tá com vergonha no limite e ensaiando como ela vai chamar o garoto pra degustar a tão sonhada rosquinha. Porém, a cada momento em que ela se deparava com o cara no decorrer do dia, seja lá onde fosse, ela ficava tão nervosa que travava sua fala e impedia que o convite saísse. O horário de escola já tava terminando e nada da abençoada desembuchar, até que o Suichi vê ela com o cupom do donut e tira da mão dela, chamando o Shintaro pra ir junto com eles na maior cara de pau. Normalmente ela ficaria bolada com o garoto, mas hoje ele estava literalmente salvando o dia nos últimos minutos. No entanto, um colega lembra o Suichi que os calouros precisam lavar as bolas do clube hoje. Sendo assim, o soldado é abatido instantaneamente. Então ele pede para Shintaro honrar o nome dele nessa missão na Senhora Donut. Shintaro pergunta para Tsumugi se é de boa eles dois irem sozinhos, e ela esconde o êxtase para responder calmamente que sim, enquanto se orgulha pela primeira vez de ser amiga do Suichi desde a infância. Depois da batida final do sino, antes de irem para a doceria, Shintaro pede para dar uma passada na biblioteca antes. Chegando lá, ele explica que queria dar uma estudada sobre anjos e yokais, e descobrir se demônios e capas também existem. Tsumugi fica com medo do moleque tá querendo montar um quinteto amoroso, mas ao mesmo tempo ela se derrete com esse lado nerd do amigo. Ainda por cima, ele agradece a garota por fazer companhia pra ele, e como ela tava ajudando ele na pesquisa, Shintaro diz que Tsumugi é prestativa por conta da sua virilidade, um elogio que ela achou bizarro pra ser dado pra uma garota. Então ele dá um exemplo, tipo no parque, quando ela revelou seu segredo mais íntimo pra deixar a Toa e a Noel mais à vontade, mas como naquele dia a moça soltou pra roda de amigos que mijava
estava na cama, ela preferia que todo mundo tivesse esquecido dessa besteira. Algum tempo depois, os dois liam tranquilamente seus livros na biblioteca, e Shintaro tá com tanto sono que não entende mais nada do que tá vendo. Tsumugi dá de cara com o Kappa e treme, pensando que eram só yokais que gostam de pepino. Quando ela ia perguntar pro amigo sobre essas coisas sinistras que descobriu naquele livro, ele já estava apagado de sono na mesa, coisa que ela achou a maior fofura que existe. Já no quinto sono, Shintaro sabia que a amiga fazia xixi na cama, só não imaginava que o verdadeiro segredo que Tsumugi guardava era o quanto ela estava apaixonada por ele. Após a soneca básica de 1 hora do garoto, nessa 1 hora que Tsumugi passou olhando pra cara dele, uma forte chuva começa e ameaça desmoronar o plano de comer os donuts, porque mesmo com guarda-chuvas, eles devem chegar molhados na doceria por conta da intensidade da chuva. Sendo assim, Shintaro sugere que a amiga compre os doces e leve pra casa, porque se eles demorarem vai ficar muito próximo da janta. Mas a garota não pode perder essa oportunidade única, então Tsumugi dá a vida pelos donuts com Shintaro e sai correndo pela chuva. Fascinado pelo amor da mulher pela bendita rosquinha, ele vai atrás com entusiasmo. Entretanto, no meio da corrida pro estabelecimento, um pivete passa correndo na quinta marcha e mete a cara no chão ao lado dos dois. Como ele acaba quebrando o guarda-chuva e vai se atrasar por cursinho se tiver que voltar pra casa antes, Tsumugi dá o guarda-chuva dela pro garotinho não faltar aos estudos e divide o que sobrou com Shintaro. O garoto pergunta se ela quer dar meia volta e comprar algum doce no mercadinho, já que aconteceu esse problema, mas a donzela insiste em prosseguir na jornada pra senhora Dana, mesmo com o guarda-chuva só pros dois. Mesmo depois de finalmente ter tido a coragem de dizer o que deseja, ela pensa que passou dos limites e logo volta atrás pra dizer que é melhor comprar o outro, mas Shintaro aceita numa boa proposta de seguirem dessa forma. Então Tsumugi foi feliz pra sempre enquanto durou aquele tão esperado encontro a dois na doceria. No dia seguinte, na saída do colégio, Shintaro vê que não tinha sido escalado pro serviço de hoje, assim como a Noel não foi, o que significa que esse seria o dia em que eles dois devem voltar juntos pra casa, conforme combinado. O problema desses dias é que ele nunca sabe o que dizer nas conversas frenéticas que tem com a amiga, porque Noel sai atropelando um assunto por cima do outro e o coitado não consegue acompanhar. Naquele fim de tarde, depois de falar sem parar sobre uma protagonista de um anime isekai, que é doida e tem sangue nos olhos pra resolver as tretas da sua aventura, ela lembra de perguntar quando os dois vão comprar um diário conjunto. Nessa hora, Shintaro decide mandar a real e dizer que diário pra dois não existe de verdade, e que esse tipo de coisa é o que as garotas costumam fazer no início do ensino fundamental. Apesar do garoto ter soado um pouco rude, Noel acha graça dessa observação e entende o que o amigo quis dizer. Enquanto isso, logo ali no fundo, um grupo de alunos vê a Noel Izumi, da classe 3, a garota que ninguém nunca vê conversando com ninguém, dessa vez interagindo com uma pessoa. Um pouco mais pra frente, Noel pergunta se comer na volta da escola também é coisa da garota do fundamental, e quando o rapaz responde que não, ela entra correndo na loja de conveniências e compra um sorvete que esfria a língua da garota ao ponto dela nem conseguir falar direito. E o fato dela sofrer com isso, sendo uma Yuki Onna, faz os dois caírem na gargalhada. Depois disso, Noel comenta que pensou em comprar algumas coisas diferentes para esse momento, mas decidiu pelo sorvete para dar um ar maior de amizade ao ser algo que dava para ser compartilhado. Na verdade, ela estava pensando no que iria comprar desde ontem à noite, afinal, hoje é um dia especial, o primeiro dia em que ela sai da escola com um amigo, e isso deixou ela tão animada que mal conseguiu dormir ontem à noite. Falando nisso, na noite em que contou pro Shintaro que ela era uma Yuki Onna, Noel também não conseguiu pregar o olho, porque ela nunca tinha conseguido se abrir assim pra ninguém antes, sobre o assunto mais difícil da vida dela. Shintaro também ficou inquieto quando soube dessa notícia, e inclusive teve um sonho estranho naquela noite que envolvia um Kappa. Noel dá uma risada e agradece por não ter sido um sonho a revelação dela, e também agradece o amigo por ter compreendido tão bem essa coisa tão importante pra garota. No final do caminho compartilhado, Shintaro vira à esquerda depois de se despedir da Noel, e a garota avisa que da próxima vez que eles voltarem pra casa juntos, ele que vai comprar o sorvete. Quando chega em casa, Noel tira do bolso a embalagem do sorvete que dividiu com o amigo pra ficar de recordação, e fica ansiosa pro próximo encontro dos dois. Na manhã seguinte, Toa tava dobrando as roupas lavadas da casa e cantando uma música que ela mesma criou na hora, que falava sobre os vegetais favoritos do Shintaro que vão estar na janta, quando de repente um barulho alto de algo caindo veio da varanda. Ao chegar lá, Toa se depara com a Shiu, uma mini versão dela mesma, que falhou no pouso e foi cair justamente no apartamento do Shintaro. Algum tempo depois, quando o dono da casa chega, a Anja explica tudo e pede pra pequena se apresentar pra ele, mas a garota se apresenta como uma criança que se preza sempre faz, da forma mais apressada e mal-humorada possível, pra logo chamar Toa pra voltar pra casa saindo pela janela. Como não pode aparecer em público, Toa fica fechando a janela, enquanto a baixinha abre de novo, até que a mais velha convence Shiu a beber um leite, a coisa que ela mais ama, e acalmar os nervos. Depois de 2 goladas, Shiu olha pro resto do povo com cara de poucos amigos, enquanto Shintaro fica impressionado com o fato de haver anjos tão pequenos, mas faz sentido, levando em conta que cupidos são tipo bebês. Em seguida, Toa pergunta o que a Shiu tá fazendo ali, porque não é
permitido descer sem permissão, mas a garotinha grita que Deus permitiu sua descida justamente porque Toa não dava sinal de vida há muito tempo e ela ficou preocupada. Toa responde que tá estudando o comportamento dos humanos e que uma semana fora não é tanto tempo, mas pra baixinha teimosa pareceu uma eternidade, afinal elas são como irmãs e foi por isso que ela conseguiu sentir a presença de Toa e encontrar ela nessa casa. Infelizmente, eu não pensava que a amiga tivesse hospedado num muquifo como esse, ainda mais com um homem humano, porque eles não passam de animais pervertidos. Toa tenta acalmar a situação de novo, explicando que o pobre rapaz é gentil, e logo chama Shio pra comer a comida que ela fez pra ver se o mau humor é fome. Porém, a baixinha fica ainda mais surtada ao ver que a Toa teve a audácia de cozinhar pra esse espécime macho, e ainda tá lavando a roupinha do cara. Toa ensina que o nome dele é Shintaro, mas tudo que a garota possessa consegue repetir é maldito Shintaro, toda vez que se refere a ele, emanando uma energia pouco angelical. Shio decreta que o homem é um baita de um pervertido louco, obrigando a Anja a ser a empregada dele, por mais que Shintaro tente se justificar a todo momento junto da Toa que não é nada disso. Por isso, tudo que resta pra Shio é executar o humano. Toa diz que ela não pode falar assim, então Shio corrige sua frase pra Shintaro vai conhecer seu criador. Vendo que não deu certo sua tentativa de esporro, Toa volta a oferecer leite pra jovenzinha do céu, e ela até bebe, mas não sem voltar a puxar a Toa pra fora da casa, pelo menos pra sair um pouco dessa sala sufocante. Toa responde que Shintaro disse que é perigoso sair de casa, então Shio pergunta como ela vai aprender sobre os humanos se nem sai do apartamento. No fim das contas, Shio acredita que sua amiga tá presa nesse lugar, e que nem ao menos sabe o que tá fazendo, por isso ela deveria voltar pro céu agora. Mas como Toa continua insistindo, Shio volta suas atenções pro homem, dizendo que o próprio deveria repensar a forma como trata a Anja, afinal, ela é de um status social muito elevado e possui uma vida muito diferente do que essa com os plebeus. Em resposta, Shintaro confessa que a vida com Toa tem suas dificuldades, o que faz a garota ficar triste, mas logo em seguida ele complementa que isso é aceitável, visto que as diferenças culturais são enormes. Por exemplo, caso um dia ele visitasse o céu, certamente faria coisas estranhas aos olhos dos anjos. Apesar de tudo isso, Shintaro se sente grato por saber que a Toa sempre se esforça para agradar ele e agir da forma correta. Escutando cada palavra, Toa fica encantada com a sensibilidade do rapaz, enquanto Shio tá quase sangrando pelos olhos de ver sua querida amiga escapando por entre os seus dedos. Sendo assim, ela não se dá por vencida e acusa todos os humanos de mentirosos, e com certeza esse moleque falou tudo da boca pra fora. No entanto, Toa responde que Shintaro é uma pessoa verdadeiramente boa e gentil, e acredita nisso de todo o coração. Shio argumenta que a inocência é crer nisso em uma mísera semana, porém sua amiga lembra que nesse pouco tempo, o garoto conseguiu mostrar de todas as formas que realmente se preocupa com ela, mesmo que ela fosse uma estranha no início, e foi essa bondade que acalmou o medo que Toa sentia ao vir pra terra pela primeira vez, apesar de também estar animada. Saber que alguém se preocupava com ela fez Toa saber que não estava sozinha, e isso é motivo de grande felicidade pra ela. Levando tudo isso em conta, a Anja sente que precisa retribuir esse carinho de alguma forma, fazendo com que sua presença também traga essa mesma felicidade pra ele, e é por isso que decidiu ficar. Envergonhado, Shintaro sente que nunca vai se acostumar com uma garota dizendo essas coisas dele, enquanto Shio vê que nada adiantou e foge do apartamento, chamando sua amiga de idiota por querer ficar ali. Shintaro e Toa saem em busca da pequena, e o garoto supõe que os anjos prefiram ficar no alto ao invés de perto do chão, o que Toa confirma. Portanto, eles partem pro terraço, onde tem uma hortinha de aluguel que ainda deve estar aberta. Durante o caminho, Toa se desculpa pelas coisas que a Shio disse, porém Shintaro sabe que ela só disse aquelas coisas por se preocupar com Toa. Pouco tempo depois, eles chegam até o terraço e encontram a pequena Anja sentada na horta, então Toa pede perdão por só ter pensado nela, enquanto Shio só viu por estar preocupada. A baixinha responde que a garota não fez nada de errado, então Toa oferece um abraço para ela parar o choro. Shintaro observa o abraço e interpreta a cena como uma experiência religiosa, e mesmo que seja um anjo ali, crianças ainda são crianças, e até que ele acha Shio fofinha agora. Porém, enquanto abraça a Toa, a garotinha joga na cara do Shintaro que roubou ela, até que seu colar começa a apitar, avisando que vai mandar a criança de volta para casa em 1 minuto. Com isso, a garota volta a chorar litros, então aproveita sua última chance para perguntar se Toa realmente não vai voltar para casa com ela. Como Toa se mantém firme na decisão, a pequena conta que vai orar sempre para garantir que a amiga não sofra. Já quanto ao Shintaro, ela reconhece que talvez ele não seja tão mal, já que a Toa insiste, porque ela acredita no julgamento da amiga, mas caso ele faça algum mal pra Anja, Shio vai fazer ele conhecer seu criador, como prometeu lá dentro. No entanto, Shio é devolvida pro paraíso enquanto esbravejava mais coisas contra o pobre rapaz, então Toa aproveita para dar uma olhada na horta, porque nunca tinha ido ali pro térreo. Ao mesmo tempo, ela admite que Shio tocou ela com aquela conversa sobre aprender mais sobre os humanos. Shintaro reconhece que as coisas precisam mudar e sugere que a partir de hoje, depois da janta, eles vão sair para passear juntos todo dia. Quando Toa se acostumar, ela vai poder sair de manhã enquanto ele tá no colégio. Dito isso, com o rosto todo vermelho, Toa aceita o convite e reforça a imagem de gentil que tem dele na sua cabeça. Como prometido, todo dia depois da janta eles davam
dava um passeio pela cidade para Toa explorar mais seus conhecimentos, e Shintaro ensinava para ela como as coisas funcionam, como a cor do semáforo na hora de atravessar, mas sempre lembrando de olhar para todos os lados. Para sua surpresa, o suposto professor se engana e tenta atravessar com o sinal aberto, e a própria Anja dá guarda que salva o humano. Certo dia, Shintaro entra avisando que chegou, e a Anja comenta que ele sempre avisa quando chega, mesmo não tendo ninguém em casa. Assim que Shintaro responde que é força do hábito, Toa se aproxima para dar as boas-vindas para ele um pouco mais de perto do que ele estava acostumado, e ele não conseguiu evitar de sentir aquele clima agridoce no ar. Por falar nisso, os dois assistem na TV um programa chamado Viagem dos Doces, e Shintaro reflete que sua amiga já consegue sair sozinha, e agora o próximo passo será ensinar ela a pegar ônibus e trem. Mas ao pensar nisso, ele imagina a garota se perdendo e sendo perseguida por gente esquisita, e só pensar nisso aterroriza o jovem. Por isso ele decide como verdadeiro pai de 16 anos que Toa não tá pronta para pegar condução. Enquanto isso, na TV, o programa mostra o doce que mais sai na loja de doces do dia, o sanduíche de morango e de moscatel brilhante. Toa fica babando no doce, e Shintaro lembra que dá pra chegar nesse lugar passando só por uma estação. Ao escutar isso, Toa fica assustada ao descobrir que essas lojas mostradas no programa são reais, porque ela ouviu dizer que as pessoas na novela estão só atuando. Mas já que esses sanduíches existem, Shintaro convida ela pra comer um por lá, convite que a garota aceita na hora. De toda forma, a caminho da doceria, ele dá um bilhete pra Toa colocar na roleta da estação, enquanto ela recorda que já viu um trem uma vez no dia em que chegou na Terra. Assustada quando o bilhete foi sugado pela máquina, Shintaro explica que ele sai de uma forma diferente do outro lado, e na hora do desembarque ela achou que o bilhete deveria sair de novo para ela levar para casa. Encantada com a cidade cheia de vida, Toa sai correndo na frente, levando um pequeno esporro do Shintaro. Então ela volta e pega na mão dele para eles irem juntos, mudando completamente o humor dele. Outro humor que mudou foi o da Toa quando ela finalmente se depara com os deliciosos sanduíches doces que ela viu na TV. Enquanto ela pediu um sanduíche de frutas mistas e um shake de morango e leite, Shintaro pediu um sanduíche de maçã vermelha e verde e um shake de mel. No final das contas, o garoto estava feliz de ter saído com a Toa e poder ver ela comer com tanta satisfação. Então o passeio continua pela cidade até eles chegarem num parque ecológico. Toa vê um pedalinho de cisne e acha que é de verdade, porque se lembra de uma peça humana que ela viu chamada Lago dos Cisnes. Uma história de amor muito linda. Shintaro conta o que aquilo é e chama a garota para experimentar. Então logo os dois estavam pedalando juntos em direção ao amor. Amor esse que Shintaro sente ao observar as belas pernocas de Toa girando no movimento do pedalo. De repente, Toa se empolga na atividade e acelera o cisne até virar um jet ski. Vendo os jovens juntos, um casal de idosos acha aquilo a coisa mais fofa do mundo, quando dois pombinhos curtem um momento. Shintaro fica com vergonha e dessa vez assume o pedalo para voar dali, enquanto Toa pergunta o que é pombinhos, e ele finge que não sabe. Mas ao sair do cisne, a frase do casal de idosos não sai da cabeça do garoto, que percebe que tá no encontro. Um pouco mais pra frente, Toa vê uma loja de dango e puxa Shintaro pra comer, só que ele solta a mão dela no impulso. Então, ele explica que essa coisa de dar as mãos é algo que só as pessoas mais íntimas fazem. Nessa hora, uma mulher irritada derruba a Toa no chão ao mudar de percurso. Apesar da Anja compreender que a moça só devia estar com pressa, Shintaro pede perdão pra ela, porque toda vez que ela corre perigo na Terra é culpa dos humanos, que são um bando de egoístas que só se preocupam com eles mesmos, e Shintaro acha que talvez ele seja da mesma forma. Dito isso, Toa ensina que é mais fácil se importar com os outros quando nos importamos conosco, e nesse instante Shintaro sente profundamente a felicidade de ter conhecido essa pessoa tão incrível, mas decide cortar o clima ao chamar sua amiga pra comer o dango que ela tanto queria. Então os dois caminham até a lanchonete juntos, mas sem dar as mãos. Depois de um dia inteiro na rua, Shintaro e Toa voltam pra casa enquanto Anja agradece pelo dia e o delicioso sanduíche de fruta. Por falar nisso, eles precisam pensar na janta, então o garoto sugere que eles comprem uma marmita na loja de conveniências pra Toa não ter que cozinhar tão tarde. Ao chegarem no prédio, a garota avisa que vai preparar um chá quente bem rápido, mas ao chegar na porta do apartamento, uma garota estava sentada lá, cabisbaixa. Shintaro vai dar uma olhada pra ver o que tá pegando, até que a mulher levanta e abraça o rapaz com força. Então Shintaro nota que é a Mari. Logo ela estava dentro de casa, devorando a marmita de porco que eles compraram como se ela não comesse há 2 semanas. Nesse meio tempo, Shintaro reflete que a folgada nem ao menos pediu pra pegar o rango. Mari pede desculpas por não ter visitado o amigo antes, já que ela anda sem tempo, e Shintaro reconhece que ela leva o trabalho muito a sério. Nessa hora, a visitante acaba engasgando e Toa dá algo pra ela beber. Enquanto isso, a Anja pergunta quem é a Mari, e Shintaro explica que é sua tia, irmã mais nova do pai dele e que trabalha como mangaka. Dito isso, a garota dá um grito do nada, fazendo o sobrinho achar que ela tá bêbada, mas ela explica que só tá muito cansada porque não dorme há 3 dias. Toa pergunta o que é um mangaka, fazendo a desenhista fechar a cara na hora, até que Shintaro pega um mangá pra dar de exemplo. Mari reclama que esse não é um trabalho dela, e o garoto admite envergonhado que não tem nenhuma publicação dela. Ela reclama que o sobrinho deveria ser o primeiro da fila pra comprar, porém ele não consegue se concentrar na leitura sabendo que foi feito pela tia. Dito isso, Mari faz drama e manda o garoto esquecer que ela existe.
triste, mas Shintaro ainda não pode fazer isso. Levando em conta que a garota comeu a janta dele da toa, sua tia implora por perdão por ter feito isso, alegando que essas noites sem dormir e comer afetaram sua capacidade de raciocínio. Como sempre, Shintaro leva numa boa, enquanto a garota continua dizendo que ainda por cima teve que esperar ele chegar em casa. Shintaro argumenta que ela poderia ter comprado algo para comer enquanto esperava, porém de fato a exaustão e fome roubaram o cérebro da garota àquela altura. Aliás, ela ficou esperando Shintaro chegar desde as 3 da tarde, e não podia ligar para ele porque deixou o celular em casa para evitar o rastreamento que a chefia colocou no aparelho dela. Seja como for, agora é hora da barriga do Shintaro roncar, e Toa não vê outra alternativa a não ser ir pra cozinha a essa hora. Porém, Mari oferece para eles um bolo que ela trouxe, afinal, hoje é aniversário dela. Aliás, ninguém desejou feliz aniversário para ela o dia inteiro, nem mesmo a chefia depois dela ter terminado todo o trabalho que foi empurrado para ela. Sendo assim, Mari resolveu comprar o próprio bolo e dividir com Shintaro, e por essa razão, ela não aguenta e começa a espernear chamando a chefia de cabeça de cocô. Assim, pouco depois, Shintaro acende uma vela pra tia e canta feliz aniversário, no inglês improvisado. Porém, a mulher não consegue parar de chorar um minuto, por isso o rapaz acende a luz, enquanto Mari explica que suas emoções ficam à flor da pele quando ela acaba de entregar um trabalho. Toa dá um paninho pra ela limpar as lágrimas, e a mulher retribui dizendo que ama Toa de um jeito constrangedor. Falando nisso, Mari finalmente pergunta quem é a mocinha na sala, e Shintaro pensa em como justificar uma garota morando ali sem a permissão da proprietária, que é sua tia, ainda mais um anjo. No entanto, Toa assume a responsabilidade de seu nome, expressando o quanto Shintaro se sente grato pela tia ceder esse apartamento pra ele por enquanto. O garoto tá com medo do anjo dizer que mora ali, então acaba interrompendo bruscamente a apresentação da Toa e tenta se comunicar mentalmente com ela pra não entregar esse fato. Diante disso, Mari dá uma risadinha marota e pergunta se a garota ali é a namorada do sobrinho. Shintaro tenta explicar que é uma colega de classe e que estão tendo uma reunião pro comitê do festival escolar. Porém, Mari observa que os festivais só começam no outono, então Shintaro fica cada vez mais apertado com essas desculpas esfarrapadas. Em seguida, ela pergunta pra Toa se o rapaz é popular na escola, já que ela é guardiã dele e precisa saber. Shintaro refuta essa afirmação, então a mangaka reclama com a Toa que o sobrinho dela tá sendo malvado, sendo que ela trocou as fraldas dele quando ele era pequeno. Aliás, Shintaro era um amorzinho quando era um pitoquinho, e Toa fica encantada imaginando o garoto pequenino. Mudando de assunto, a tia do garoto joga um olhar matador pra ele e questiona o motivo da garota chamar ele pelo primeiro nome. Shintaro mente que é só um apelido e que todo mundo da escola chama ele assim de brincadeira, amontoando cada vez mais mentiras nessa bola de neve que virou sua vida ao lado do anjo. Com os ânimos acalmados, todos finalmente repartem um bolo e trocam uma ideia mais tranquilamente. E Toa avisa que vai fazer um chá. Mari elogia a garota por ser tão atenciosa, por isso questiona se por acaso ela é um anjo, e que seria legal ter alguém assim na família. Dito isso, Shintaro quase entra em combustão espontânea e tenta explicar de todas as formas que não tem nada entre os dois. Mari desanima com a postura do sobrinho e vai até o banheiro, notando que tem 2 escovas de dentes lá dentro. Shintaro improvisa e justifica que gosta de dividir entre os dentes da frente e os de trás, enquanto acha sua tia esperta demais para alguém que não dorme. Ao sentar no vaso, a mulher sente a névoa mental se dissipando e os carboidratos fluindo no seu cérebro, devolvendo sua humanidade. Enquanto lava a mão, ela se surpreende ao ver o sobrinho convidando uma garota pro apartamento, e analisando a situação, ela junta as peças e parece ter tido uma grande revelação. Por esse motivo, ela sai do banheiro gritando pro jovem não se envolver com tóxicos e relações carnais generalizadas, e Shintaro impede Toa de repetir essa frase de forma inocente para perguntar o que é. Logo depois, o chá tava na mesa e Mari agradece, porém se oferece para levar Toa para casa, já que tá tarde e a família dela vai começar a se preocupar. Sem saber que desculpa dar dessa vez, Shintaro concorda e todos saem para levar Toa embora. No caminho, a Anja pergunta o que diabos ela tem que fazer, então o garoto dá a ideia dela se separar deles em algum momento, e depois voltar voando pro apartamento sem ninguém ver, ficando escondida até a tia dele ir embora. Mari pergunta sobre o que eles estão cochichando, e Shintaro inventa que é sobre o festival. Mudando de assunto, a mulher acha melhor ela explicar pros pais da Toa o motivo dela ter chegado tarde. Porém, a garota dispensa ajuda e avisa que vai ficar por ali, pra logo sair correndo ao dar boa noite pros outros. Mari corre atrás dela e avisa que Shintaro pode ser meio tímido, mas que no fundo é muito gentil, e por isso ela gostaria que a mocinha continuasse sendo amiga dele. Dito isso, a Toa se emociona e se despede, enquanto o rapaz se questiona por quanto tempo sua tia vai ficar por lá. Assim que volta pro apartamento, o anjo observa a conversa entre Shintaro e Mari, e a mulher guarda segredo quanto ao que conversou com Toa na despedida. Amargurada, ele pede então pra tia comer e ir embora, mas ela avisa que não vai sair dali hoje, e inclusive comprou um kit de passar a noite fora de casa no mercado. Shintaro aumenta o tom e insiste pra tia vazar, senão a Toa vai acabar dormindo na varanda. Porém, Mari se recusa a voltar pra casa, senão ela vai ter que trabalhar, e ela não consegue dar o seu melhor porque a chefia não deu feliz aniversário pra ela. Então, ela grita que Kida é idiota, fazendo Shintaro se
se lembrar que a editora da tia é a Squimex. Portanto, Mari tá falando do Kida Mitsuru, o gênio conhecido por virei barão de petróleo e lenda do Lorde Feudal da Pesada. Mari se assusta com o surto de fanboy que o jovem deu, então logo se entristece e comenta que Kida não liga pra ela porque ela não vende tanto. Shintaro tenta levantar a garota dizendo que talvez ela seja famosa, já que fizeram uma adaptação pra anime de um mangá dela. Mesmo assim, a mulher tá convencida de que é um peso pra chefia, sendo um exemplo do que não deve ser feito por um mangaka. Por conta disso, ela se recusa a ir embora e manda o moleque pegar um cobertor pra ela. Shintaro argumenta que ainda não passou o último trem da noite, porém Mari se vira pra decretar sua estadia. Toa diz através de sinais que é de boa ela ficar na varanda, até que alguém toca a campainha da casa e Mari grita pro Shintaro não abrir a porta. O garoto não dá bola pro Shiriki e desobedece a tia, permitindo que um ser monstruoso invada a casa atrás da altura lixosa que tá escondida ali. Mari se desespera com a chegada de Kida Mitsuru, que sabia que sua funcionária estaria no apartamento que comprou depois de ter ficado famosinha. Mari pede pra chefe não chamar ela de famosinha, senão ela vai chorar, enquanto Shintaro não acredita que Kida era uma mulher desse tempo inteiro. Mari explica que o rapaz ali é filho oculto dela, porém Shintaro diz a verdade e afirma estar alugando o apartamento da tia. Envergonhada, Kida se curva e pede perdão, ao mesmo tempo em que revela que seu sobrenome na verdade é Michuru e não Mitsuru. Em seguida, ela diz que não teria trancado a Mari se ela tivesse avisado que tem um sobrinho pra cuidar, porém Shintaro faz pouco caso e prefere que sua tia nem apareça por lá. Enfim, Kida chama a funcionária pelo nome, levando ela ao desespero, prometendo que vai trabalhar igual uma condenada pra compensar hoje. Porém a chefe apenas deseja um feliz aniversário pra ela, surpreendendo a todos. Kida chegou a comprar um bolo e ir na casa da Mari, mas lá tava vazio e ela entrou em pânico. Por isso ela lamenta, já que fugiu da sua agenda lotada pra dar atenção pra essa ótima funcionária. Escutando aquilo, Mari não se contém e morre de amores, e Kida fala pra eles comerem um bolo logo pra Mari voltar pro trabalho. Na despedida, Shintaro diz pra Kida que tá ansioso pro próximo Barão do Petróleo, e ela responde que vai pedir a opinião do jovem quando ela decidir fazer a continuação. Na saída, Mari brinca que a chefe não tem tempo pra isso, e Kida retruca que teria, se certa mangaka não perdesse o prazo o tempo inteiro pra entregar seus trabalhos. Assim que se livra das duas, Shintaro dá uma respirada profunda, enquanto Toa sai da varanda e comenta ter ficado feliz ao ver pela primeira vez seu amigo com alguém da família, e que foi fofo ver ele todo sem jeito do lado da tia, fazendo o garoto se envergonhar mais ainda. Enquanto isso, Mari sugere pra chefe que ela faça um roteiro de uma comédia romântica de um garoto e uma garota morando numa kitnet, mas Kida não gosta muito da ideia. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!